Estudantes da Bíblia, na aula de hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre os livros de Esdras e Neemias. Então, sem mais demora, roda a vinheta e vamos para a aula! Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho, de curtir o vídeo e compartilhar o nosso canal com aqueles que você conhece e que também se interessam pelo estudo da Bíblia. Esdras e Neemias participam da história de Israel no mesmo período, quando os judeus regressaram do exílio para Jerusalém. O final de 2 Crônicas e o início de Esdras são idênticos, ou seja, Esdras é a continuação das crônicas, que termina quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 586, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo exilado para a Babilônia. Vamos voltar à história para a gente entender o que aconteceu. No ano 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou os judeus exilados para a Babilônia. No ano 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia. Era o início do Império Medo-Persa. No ano seguinte, 538, lembrando que a gente está fazendo uma contagem regressiva, Ciro emitiu um decreto autorizando os judeus que quisessem para voltar a Jerusalém e reconstruírem o templo. Esse é o decreto que nós lemos tanto no final de 2 Crônicas quanto no início do livro de Esdras. Nesse decreto de Ciro, nós lemos o seguinte: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O primeiro ano de Ciro diz respeito ao seu primeiro ano como governante da Babilônia, porque Ciro já era rei da Pérsia desde 559 a.C. 2 anos depois deste decreto, em 536, um primeiro grupo de judeus voltou para Jerusalém, liderados por Zorobabel. Por isso que esse segundo templo, lembrando, o primeiro templo foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor. Esse seria o segundo templo. E esse segundo templo, o mesmo que Herodes ampliou, o mesmo que estava ali em Jerusalém na primeira vinda de Jesus, ficou conhecido como o Templo de Zorobabel. Uma coisa interessante é que os judeus foram levados para a Babilônia em 3 levas. O primeiro grupo foi em 605, a primeira vez que Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou alguns judeus para a Babilônia. Dentre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A segunda vez que Nabucodonosor entrou em Jerusalém foi em 597, quando Joaquim era rei de Judá. Nesse grupo que foi levado para a Babilônia estava o profeta Ezequiel. A terceira vez foi em 586, quando Zedequias era rei de Judá, e aí Nabucodonosor entrou para destruir Jerusalém, destruir o templo. Eles foram em 3 levas para o exílio na Babilônia, e voltaram para Jerusalém também em 3 grupos. O primeiro, em 536, liderados por Zorobabel. O segundo grupo retornou para Jerusalém em 458 a.C., liderados por Esdras. E um terceiro grupo regressou para Jerusalém em 445, liderados por Neemias. Então, Esdras foi o líder do segundo grupo de judeus que regressou da Babilônia para Jerusalém. Foram quase 50 mil judeus que regressaram do exílio. Um grupo bastante pequeno em comparação a todos os que foram para o exílio. Mas este remanescente era um sinal de que Deus continuava a amar o seu povo. Os persas, eles tinham um tratamento diferente dos assírios e babilônios com relação aos povos conquistados. Os assírios e babilônios eram extremamente cruéis com os povos que eles conquistavam. Muitos estudiosos afirmam que foram os assírios que começaram a punir os seus inimigos com a morte por empalamento. Empalar uma pessoa significava pegar uma vara de madeira e introduzir pelo ânus da pessoa, atravessando o seu corpo até sair pela boca. E o mais cruel era que uma pessoa podia ficar 3 dias empalada até morrer. Os babilônios não eram menos cruéis que os assírios.
Eles arrasavam as cidades conquistadas e matavam quantas pessoas fossem necessárias. Com a derrota do Império Babilônico pelo Império Persa, houve uma mudança na política governamental. A política dos babilônios era deportar os povos conquistados. A política dos persas era repatriar os povos exilados e permitir que eles reinstituíssem o culto aos seus deuses e às suas religiões. Dentre aqueles que se beneficiaram desta mudança de política estavam os judeus. O livro de Esdras começa com a autorização de Ciro, permitindo aos judeus que regressassem a Jerusalém e também que levassem os utensílios que Nabucodonosor havia pegado do templo e levado para a Babilônia. O Senhor permitiu que aqueles que regressaram, assim como aqueles judeus que saíram do Egito, não regressassem de mãos vazias. Esdras fez um registro daqueles que retornaram, sacerdotes, levitas, servidores do templo, as cidades para onde eles retornaram e os locais onde suas famílias haviam vivido. Registros como esses eram muito importantes porque provavam a ascendência dos judeus. Isso era importantíssimo, especialmente para os sacerdotes. No capítulo 3, começa a reconstrução do templo. E a primeira coisa que foi reconstruída foi o altar, para que a adoração e os sacrifícios recomeçassem de acordo com o padrão estabelecido por Moisés. Muitas vezes nós vamos ler no livro de Esdras a seguinte expressão: como está escrito na lei de Moisés. Era importante que tudo fosse feito da maneira correta. Não se tratava de criar algo novo, mas de restaurar a antiga e autêntica tradição. Era o mês sétimo, o início do calendário religioso judeu, quando muitas festas eram comemoradas, o dia das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Porém, os problemas não demoraram a aparecer. Quando os assírios invadiram Israel e levaram os israelitas para o exílio assírio em 722 a.C., muito tempo antes, o rei assírio Esar-Adom deixou ali em Samaria alguns dos israelitas mais pobres e levou para Samaria alguns homens dos povos que eles também haviam conquistado. Essa mistura dos israelitas e de outros povos também conquistados pelos assírios deu origem aos samaritanos. Eles adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses. Eles foram até Zorobabel e aos demais líderes de Judá pedindo para participarem da reconstrução do templo. A resposta de Zorobabel e dos demais líderes de Judá para eles foi esta: nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Diante disso, aqueles homens decidiram desanimar os judeus para que eles parassem de reconstruir o templo. Além disso, eles escreveram uma carta para o rei da Pérsia, na época o rei Xerxes I, dizendo que os judeus estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém. Além disso, eles escreveram o seguinte para o rei Xerxes: saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Depois de ler a carta, o rei Xerxes I escreveu uma carta em resposta, e nela o rei escreveu o seguinte: agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. A expressão final aqui do versículo, a não ser com autorização minha, foi uma válvula de escape providenciada por Deus que fez uma enorme diferença depois. Os judeus, então, pararam de reconstruir o templo e foram reconstruir as suas casas. Foi nesse período que Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para animar o povo a voltar a reconstruir o templo. Ageu, por exemplo, disse para o povo de Judá: isso é momento de vocês ficarem reconstruindo suas casas e decorando suas casas quando o meu templo está em ruínas, diz o Senhor. Reconstruam o templo e eu estarei com vocês. Afinal, eles tinham a autorização de Ciro. Animados pelos profetas e liderados por Zorobabel, os judeus retomaram a reconstrução do templo.
Os opositores, mais uma vez, tentaram embargar a obra e escreveram uma carta para o rei Dario, mas desta vez o embargo teve efeito contrário. Dario mandou fazer uma busca nos arquivos reais e ali eles encontraram o rolo de Ciro, onde estava escrita a autorização para os judeus reconstruírem o templo. Não só os opositores não conseguiram fazer com que o templo parasse de ser reconstruído, como também Dario escreveu uma carta para eles dizendo o seguinte: não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houver mister, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. O templo foi concluído no ano 515 a.C. A partir do capítulo 7 do livro de Esdras, a narrativa se concentra no personagem Esdras. Esdras era descendente de Arão, o sumo sacerdote, um escriba versado na lei do Senhor, um profundo conhecedor da lei do Senhor, um estudioso da lei. E o rei Artaxerxes havia comissionado Esdras a liderar aqueles que quisessem retornar para Jerusalém, e também ali em Jerusalém, Esdras tinha a responsabilidade de ensinar a lei do Senhor. O rei Artaxerxes concedeu a Esdras tudo o que ele havia pedido. E um versículo muito importante do livro de Esdras é este: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Por causa disso, Esdras recebeu a autorização do rei Artaxerxes para ensinar a lei, designar magistrados e embelezar o templo. Mais de 1.700 pessoas voltaram com Esdras, levando consigo 22 toneladas de prata e 3.400 quilos de ouro. Eles enfrentaram uma longa e perigosa viagem sem uma escolta militar. Esdras já havia falado ao rei Artaxerxes que a boa mão do Senhor estava com eles, então ele sentiu vergonha de pedir ao rei uma escolta militar. Pedindo a proteção de Deus, Esdras e os demais judeus chegaram em segurança a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Esdras se deparou com um grande problema. Os sacerdotes, levitas e outros homens do povo de Judá haviam se casado com mulheres estrangeiras. Deus já havia proibido isso lá em Deuteronômio, não por uma questão de preconceito racial. Podemos lembrar, por exemplo, o casamento entre a moabita Ruth e o judeu Boaz. Mas isso aconteceu depois que Ruth invocou o nome do Senhor. O teu povo é o meu povo, foi o que ela disse a Noemi. O teu Deus é o meu Deus. Não era uma questão de preconceito racial, mas Deus sabia que aqueles casamentos levariam o povo à idolatria. Podemos ver a vida de Salomão como um exemplo disso. Esses casamentos mistos e a idolatria resultante já haviam sido causa de desgraça da nação de Israel e de Judá na época dos reis. Mas nem os horrores daquela época e os anos do exílio foram suficientes para que o povo aprendesse a lição. Esdras ficou profundamente envergonhado e triste pela situação que ele encontrou em Jerusalém. A reação de Esdras ao ver aqueles casamentos foi esta: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Toda a assembleia se reuniu para ouvir a sentença de Esdras. Era dezembro, época de grandes chuvas. Ali, Esdras ordenou àqueles homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras, e alguns já tinham até filhos com elas, que com um aperto de mão se despedissem de suas mulheres e apresentassem ao Senhor sacrifícios pela culpa. Chegamos então no livro de Neemias. A história dos que retornaram para Jerusalém, que começou com Zorobabel, continuou com Esdras e se concluiu com Neemias. Era o ano 445 a.C. e Artaxerxes era o rei da Pérsia. Ao contrário do quieto e retraído Esdras, Neemias é ativo desde o início. Um homem prático, organizador, um verdadeiro líder, um homem de coragem e determinação, com vários recursos espirituais ao seu dispor. Era dezembro de 446 a.C.
Neemias havia recebido a visita do seu irmão Hanani, e ao perguntar para o seu irmão como estava Jerusalém, como estavam aqueles que haviam retornado para Jerusalém, o seu irmão Hanani respondeu que Jerusalém continuava da mesma maneira que Nabucodonosor havia deixado, os muros quebrados e os portões queimados. Ao ouvir aquela notícia do seu irmão, Neemias lamentou, chorou e orou por 4 meses, pedindo a Deus uma oportunidade para falar com o rei da Pérsia. Ele era copeiro do rei. Sua função era experimentar o vinho para saber se estava envenenado. Naquela época, Neemias estava em Suzã, onde ficava o palácio de inverno do rei. Isso nos mostra que a vida de muitos judeus havia melhorado no Império Persa. Muitos até nem voltaram para Jerusalém, decidiram ficar ali, como Neemias, e podemos lembrar também de Ester e Mordecai. 4 meses depois, em 445 a.C., Neemias recebeu a chance que ele havia pedido a Deus. Ele estava servindo vinho para o rei Artaxerxes. E o rei percebeu que Neemias estava com seu rosto triste. Ao perguntar para Neemias qual era o motivo daquela tristeza, Neemias respondeu que o motivo era que Jerusalém continuava com os seus muros quebrados e seus portões queimados. Então o rei perguntou a Neemias: "O que você me pede agora?" Depois de uma rápida oração, Neemias pediu ao rei que o autorizasse a voltar para Jerusalém, reconstruir os muros da cidade. Havia uma lei dos medos e persas que dizia que qualquer decreto assinado por um rei medo-persa não podia ser revogado. Podemos lembrar, por exemplo, a história do profeta Daniel. Quando o rei Dario assinou aquele decreto que ninguém podia fazer algum pedido para algum deus a não ser para o próprio rei por um espaço de 30 dias, e Daniel continuou a orar ao Senhor, os sátrapas foram até o rei Dario dizendo: "Olha, Daniel quebrou a sua lei, e Daniel tinha que ser lançado na cova dos leões." Dario, que gostava muito de Daniel, fez de tudo para livrar Daniel da cova dos leões, mas ele havia assinado o decreto. E um decreto de um rei medo-persa não podia ser revogado. Agora nós voltamos ali para o rei Xerxes I, o que havia escrito aquela carta dizendo: "Não reconstrua essa cidade, deem ordem para que eles parem o trabalho, não se reconstrua a cidade de Jerusalém a não ser com autorização minha." Então Xerxes escreveu que a cidade podia voltar a ser reconstruída. Essa era a válvula de escape que Deus providenciou. Havia a possibilidade de Jerusalém voltar a ser reconstruída, e isso aconteceu em 445, quando o rei Artaxerxes autorizou Neemias a regressar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Chegando em Jerusalém, Neemias e alguns homens de noite fizeram uma inspeção de Jerusalém. Neemias não havia contado a ninguém quais eram seus planos. Depois de verificar a situação, Neemias disse o seguinte aos homens de Jerusalém: "Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra." Sob a liderança inspiradora e dinâmica de Neemias, foram necessários 52 dias para que mais de 2 quilômetros dos muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Porém, os inimigos dos judeus não demoraram a aparecer. Sanbalate e Tobias se opuseram fortemente à reconstrução dos muros de Jerusalém e fizeram de tudo para impedir que aquela obra continuasse. Uma estratégia usada por Neemias foi a de colocar as famílias para trabalharem perto das suas casas, pelas quais naturalmente se preocupavam mais. No capítulo 4 de Neemias, nós lemos assim: "Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar." O povo tinha vontade de trabalhar e possuía um líder dinâmico. No entanto, eles tiveram que enfrentar primeiro o ridículo e depois o terrorismo de oponentes poderosos. A resposta de Neemias foi oração e fé, aliadas com ação prática. Nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias não tinha dúvidas de que aquela obra era do Senhor e que o Senhor lutaria por eles. "Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. O nosso Deus pelejará por nós." A oposição se deu conta de que a única maneira de parar aquela obra seria se livrar de Neemias.
A primeira coisa que eles tentaram fazer foi persuadir Neemias a sair de Jerusalém para ir conversar com eles. Quando isso falhou, eles tentaram chantagear Neemias e depois apelaram para a intimidação. Todas essas tentativas falharam e as respostas de Neemias provaram o caráter de Neemias e que nada o faria distrair-se da obra que Deus havia confiado a ele. Em menos de 2 meses, a obra foi concluída. Os muros ficaram prontos. Até os opositores foram forçados a reconhecer que num feito extraordinário desses, só podia estar presente a mão de Deus. No 7º mês, todo o povo se reuniu diante da porta das águas. Esdras leu o livro da lei do Senhor. Ele leu o livro da lei e os levitas explicavam para o povo. Nos versículos 7 e 8 do capítulo 8 de Neemias, nós lemos assim: Os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Ao ser notificado de tudo que Deus espera, o povo se entristeceu, consciente da extensão das suas falhas. Mas Neemias disse para eles o seguinte: Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Durante a leitura da lei, eles redescobriram as instruções originais para a festa dos tabernáculos. E pela primeira vez desde Josué, durante 7 dias, eles moraram em cabanas feitas por ramos, para se lembrarem da peregrinação de seus antepassados no deserto após o êxodo do Egito. O arrependimento da nação foi genuíno, erros foram corrigidos e o povo se voltou para o Senhor em confissão e adoração. A aliança de Deus foi renovada e assinada por Neemias, pelos sacerdotes, levitas e demais líderes da nação que assinaram em nome do povo. O povo jurou que manteria especificamente as exigências da lei com relação ao casamento, aos impostos, aos dízimos e às ofertas para a manutenção dos serviços do templo, os sacerdotes e os levitas. Em 433, depois de 12 anos como governador de Jerusalém, Neemias regressou para a corte do rei Artaxerxes, onde ficou por alguns anos. Retornando para Jerusalém, ele viu que muitas das promessas dos judeus haviam sido quebradas. A manutenção dos levitas não estava em dia. As leis do sábado eram violadas, os dízimos não eram entregues, e como havia acontecido no passado, muitos judeus haviam se casado com mulheres estrangeiras. É provavelmente nesse período, quando Neemias regressou para a Pérsia e ficou ali alguns anos, que Deus levantou o profeta Malaquias. Ao ver como o povo mais uma vez havia quebrado a aliança, a reação de Neemias foi esta: Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Esdras e Neemias receberam de Deus grandes responsabilidades. Os opositores fizeram de tudo para atrapalhá-los, mas os dois tinham uma convicção: o Senhor está conosco. Os pecados dos judeus foram devidamente corrigidos, tanto por Esdras quanto por Neemias. Para o nosso Deus, pecado é coisa séria. É algo tão sério que ele enviou a este mundo seu único filho para resolver o problema do pecado de uma vez por todas. As coisas começam a complicar quando nós olhamos para o pecado e não o enxergamos como uma coisa tão séria assim. Que Esdras e Neemias sejam exemplos para nós, de servos que receberam do Senhor responsabilidades e não deixaram que nada e nem ninguém os distraíssem de suas responsabilidades, não importa quantas pessoas quisessem desanimá-los. E assim como Esdras e Neemias, que os nossos olhos estejam sempre no Senhor, para que quando problemas nos rodearem, possamos responder com oração, fé e ação prática, certos de que no Senhor o nosso trabalho não é vão.